Bom dia para você que está chegando para prestigiar esse vídeo. Você é inscrito do canal ou não. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aí, tá? Hoje eu estou trazendo uma moeda histórica aqui, pessoal, tá? Uma das mais antigas que eu tenho na coleção. E que inclusive, né, eu consegui recentemente, tá? Uma moeda de 20 réis de 1827 com a letra R, tá? Você vai entender por que eu disse isso agora, nessa letra R aqui, nessa peça. Uma moeda, pessoal, praticamente aí bicentenária, tá? Daqui a 2 anos, né, em 2027, essa pecinha que está nas minhas mãos aqui, ela fará 200 anos. Você tem? Você já pegou numa dessas? Já viu pessoalmente? Por quantas mãos essa moeda já não passou? Né? Desde barões do café até escravos. Né? O que foi comprado com ela? Então, assim, é muita história nessa peça aqui, tá? Então, após a independência aí do Brasil, né? Quando o Brasil se tornou um país independente, né? Ainda no reinado de Dom Pedro I, no caso, né? Foi ordenado a fabricação de moedas, né? Para circulação, certo? No país, né? No Império, né? Então, existia aí várias casas de fundição, como era chamado, né? Ou casas de cunhagem, certo? Mas nesse período já tinha sido aí inaugurado o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, acho que no início dos anos 1800, o Banco do Brasil foi inaugurado, certo? E passou a fazer aí um certo controle, né? Financeiro e monetário, já começando aí a história, né? A história monetária. Então, pessoal, essa peça, né? Essa peça aqui, quando ela foi cunhada em 1827, né? Dom Pedro II tinha nascido 2 anos antes, né? Porque ele começou o seu reinado aos 5 anos de idade, né? Então 3 anos após a fabricação dessa peça aqui, ele começou seu reinado após a abdicação do pai dele, Dom Pedro I, né? Ao trono, certo? E essa peça, pessoal, ela para ser mais exato, né? Dom Pedro II nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, né? Então, 2 anos depois, essa peça aqui ela surgiu aí, né? E essa peça, pessoal, ela quem não conhece, né, acha que só cédulas brasileiras é que foram carimbadas, moedas também foram, viu? Essa peça aqui, ela é uma peça contramarcada, né, ou carimbada, certo? Numa moeda de 40 réis, certo? Então, essa peça aqui, ela recebeu o carimbo de 20 réis, porque essas peças elas foram muito reaproveitadas, né, naquela época, certo? É uma peça, pessoal, que eu vou estar passando algumas características para vocês, certo? As casas de cunhagem na época, essas peças aqui, foram várias casas de fundição que tinha aí na província do Brasil, né? Na época do Império, certo? Então essas casas de cunhagem diferentes, né? Em diferentes estados, porque na época havia por cada casa de fundição que fabricava, a peça saía com uma letra para poder distinguir de aonde que ela foi fabricada, certo? Lembra que no início eu falei letra R? Essa daqui ela foi fabricada na casa de fundição no Rio de Janeiro, tá? Então, essa peça em específico é de 20 réis, contramarcada na peça de 40 réis, o valor facial dela originalmente foi apenas fabricado na Bahia, né, que sai com a letra B, e no Rio de Janeiro, que sai com a letra R. Vou aumentar aqui, puxar mais o zoom aqui, para você tá tentando ver aqui. Aqui abaixo, né, aparece aqui a data. Eu vou colocar aqui um pouco para a luz aqui, porque o plástico aqui ele atrapalha um pouco por causa do reflexo. Aqui abaixo aparece o ano, ó, 1827, né? E aqui do lado, não sei se você vai estar conseguindo ver aí, mas eu vou estar mostrando um exemplo aqui. Eu peguei aqui uma imagem aqui para estar mostrando aqui para vocês, porque essa minha peça aqui, como vocês podem ver, ela está na condição aí de nem muito bem conservada, ela está só bem conservada, né? Você consegue ver aqui detalhes da legenda, né? E vou estar já falando sobre isso e alguns detalhes aqui do anverso também, certo? Eu vou estar mostrando para vocês e vou estar dizendo, tá? O metal dessa peça, a composição metálica dela é cobre, tá? Para quem acha que é bronze, não é cobre, ok? Então, o período dela, pessoal, é o período da moeda contramarcada, né? Contramarca de valor, certo? Que foi aí de 1799 a 1833, tá? É da família de reis do Império, beleza? Então,
ela é distinguida pelas letras, né, da casa de fundição, onde ela foi fabricada, certo? E que é chamada também de letra monetária, certo? Então, ou seja, né, que identifica onde a peça foi cunhada, certo? Então tinha várias casas de fundição espalhadas, né, em São Paulo, Minas Gerais, Cuiabá, Pernambuco e Goiás, ok? Pecinha que traz aí muita história, né? É muita história envolvida nessa peça, tá? Então, pessoal, essa peça é uma peça que não é, ela é classificada como comum nível 2, né? Mas devido à dificuldade para estar encontrando, principalmente os novos colecionadores, às vezes até colecionador, mas até com uma certa experiência, também tem dificuldade de encontrar essa peça, tá? Eu tive sorte até de ter conseguido essa. Então, aqui no Anverso, pessoal, aqui no Anverso, né? Ah, e detalhe, viu? O giro dessa peça aqui, dessas peças de réis, não é o giro 180 graus nessa posição como as moedas atuais, tá? Essas peças, pessoal, vale ressaltar que tem muita gente que confunde, que faz esse giro aqui e pensa que ela é um reverso invertido, né? Porque o escudo ficou aqui de cabeça para baixo, mas não. O giro padrão dessas peças de réis desse período é do padrão medalha, então o giro é nessa posição aqui, tá? Você observa aqui que o brasão ele ficou na mesma posição, né? Entendeu? Então, vamos aqui no Anverso, pessoal. Traz aqui o escudo, né? Com a coroa, certo? Ou, né? As armas do Império, certo? Onde vemos aqui a esfera armilar. Eu vou estar mostrando mais claramente aqui numa imagem que eu separei para vocês, tá? Então, aqui dentro do escudo traz aqui uma esfera, né? Armilar, certo? De Dom Manuel. E a cruz da Ordem de Cristo, tá? Ladeado aqui por um ramo de café, aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito, um ramo de fumo, né? Tabaco. Um produto aí muito enriquecedor na época, né? Que era um produto de grande circulação que movimentava muito na época, né? Então, e também aqui, pessoal, tem aqui a inscrição, né, em latim, certo? Em hoc signo vinces, tá? Que significa com este sinal vencerás. Uma peça muito bonita, né? Na riqueza de detalhes. E agora aqui no reverso, pessoal, tem a inscrição, né? A inscrição abreviada aqui que segue aqui a orla da peça, que obviamente aí você não vai estar conseguindo identificar, mas eu vou estar mostrando e vou dizer para vocês. E essa inscrição, né? Petrus 1 DG Const Imp, né? Et Perp Brasdef, que significa Dom Pedro I, com a graça de Deus, né? Imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil. E o valor facial, né, 20, contramarcado ou carimbado sobre o valor original, né, da peça, que era 40, tá? R$ 40. Circulado aqui de tulipas, esse círculo maior que você vê aqui são tulipas aqui que vai no sentido, né, no sentido horário, tá? E florões, que são essas florzinhas aqui ao redor do carimbo, beleza? Muitas dessas peças foram reaproveitadas por conta desse, né? Por isso que houve essas carimbadas aqui, ok? Produção dessa peça, pessoal, é desconhecida, certo? Não se sabe, não tem registro, né, de quantas peças dessas daqui foram fabricadas. Dessa aqui em específico, tá? Foi uma moeda de circulação normal, né, do período de 1827, o ano de fabricação dela, até 1831. Tipo de bordo dela é liso, aí vocês não estão conseguindo ver, mas é liso o bordo dela, beleza? Redonda, né? Giro padrão medalha, como eu já falei, certo? 14,64 gramas de peso, né? Pataca, né? Uma moeda grande, certo? Diâmetro de 37,8 milímetros, o tamanho dela, e a espessura de 1,8 milímetros, né? Espessura dela, certo? E eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, aqui os detalhes dela e vou estar informando os valores para vocês, tá? Os valores atuais, atualizados agora, quase 200 anos depois, peça aí extremamente histórica, né? Difícil para muitos estar conseguindo essa peça, tá bom? E essa peça, pessoal, ela sendo só a de R$ 40 sem um carimbo, ela tem um valor ainda mais, ela agrega mais valor, aí se torna mais valiosa, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora os detalhes dela, para vocês verem aí com mais clareza, né? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Pronto. Assim tá melhor, né? Pronto, pessoal. Aqui vocês podem observar, né? A frase que eu falei, tá? Aqui na parte do reverso, né? Toda aqui, começando aqui, ó, Pedro I, né? Toda aquela frase que eu falei para vocês. Aqui as tulipas, né? No sentido horário. Os florões, né? E o carimbo do 20 aqui, ó. Tá? Carimbado aqui sobre o 40, né? Que era aí do cunho original, o valor facial do cunho original, né?
E aqui na parte do anverso, que é a parte da frente, né? Aqui é a frase que eu falei para vocês, certo? O símbolo das armas aqui, né? Com a coroa, né? Ramo de café, ramo de tabaco, certo? O, o círculo armilar aqui no fundo, né? Com a cruz de Cristo aqui, certo? E ladeado por um círculo de estrelas aqui. Então, essas peças também elas têm aí diferenciações e tem variantes, pessoal. Então é bom ficar de olho nessas peças, tá? Então, o valor, pessoal, os valores dela aqui, né? Como vocês podem estar observando aqui, na grade que mostra vários anos aqui, a nossa em questão está aqui, ó, 1827, né? E vale ressaltar que ela foi registrada com reverso invertido, tá? Então ela, sendo comum, né? É na condição de muito. Não tem ela na condição de flor de cunho, tá, pessoal? Essa peça não é encontrada mais na condição de não circulada. Então ela só tem na condição de bem conservada, que é BC, muito bem conservada, né, MBC, e soberba, tá? Então na condição de BC, né, a nossa peça aqui ela está cotada aí a R$ 50, tá? Na condição de muito bem conservada, R$ 120, e na condição de soberba, 360. E aí você vê a diferença dela com o reverso invertido, tá? R$ 1.400 na condição de bem conservada, 3.600 na condição de muito bem conservada, e na condição de soberba, chegando aí a R$ 8.000. É isso mesmo que você tá vendo aqui. Então, tem até uma aqui, a de 1826, né? Também aqui é uma valiosa, ela com essa diferenciação aqui na cunhagem do nome Pedro, né? Então ela agrega esses valores também. Então são moedas que é bom ficar de olho. Para quem tem aí, né, não tá tão fácil de conseguir essas peças, beleza? E com relação ao reverso invertido, né? Como eu já havia falado, pessoal, o giro dela é assim, né? Padrão medalha, certo? Se esse símbolo das armas aqui não tiver nessa posição, né? Você faz esse giro aqui. Né? Se ela não tiver nessa posição, mas estiver assim, reverso invertido, tá? Então é uma peça que ela tem um valor aí, podendo atingir R$ 8.000 na condição dela, tá? E essa, pessoal, é a grande peça de hoje. É uma peça, eu já venho trazendo uma sequência de moedas aí brasileiras, atuais, né? E agora eu trouxe essa moeda antiga, certo? Moedinha aí de quase 200 anos. Daqui a 2 anos ela faz aí 200 anos. Peça histórica, né? Peça de museu até. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Estarei trazendo mais moedas antigas aqui no canal, beleza? Para você que está chegando, se inscreve aí, dá essa força, compartilha o vídeo, ative o sininho das notificações, deixe seu like se gostar, tá? E para quem já é inscrito, muito obrigado, pessoal, principalmente aos recentes que têm chegado aí. E vamos que vamos. Até a próxima, um grande abraço a todos, tenham um bom dia, fui!